Bom dia, meninos. Espero que vocês estejam bem e que vocês estejam se cuidando também, né? Muito importante que nós nos cuidamos bastante nesse momento qual nós estamos passando, certo? Vamos para mais uma videoaula então. Aqui, olha, eu trouxe para vocês, observe a primeira página, aí vocês têm na apostila de vocês, né? Dando continuidade na aula passada. Elas estão relacionadas à notícia principal ou se remete a outros assuntos abordados no exemplar, né? Então, isso daqui foi um exercício que eu deixei para vocês fazerem. Eu espero que todos tenham feito, né? Então, bem rapidinho. Hoje eu não trouxe nem aquela animaçãozinha para vocês, né? Porque nós temos que dar uma adiantada aí. Então, ficaria como resposta para vocês: remetem-se a outros assuntos abordados no exemplar, a saber, a foto do transporte das traves estão relacionadas à notícia de Tetra Alemão. Então a gente comentou naquela notícia, lembra do jornal, da primeira página do jornal? Então eu comentei com vocês qual era a manchete principal, qual era a segunda, a terceira, por ordem, né, de importância aí. Então, Tetra Alemão é o Gol vai a leilão. A foto de Tite e de Matheus Beck está relacionada à notícia. Tite ganha auxiliar no alto. A foto do bebê, lembra? Estava lá no final do jornal, né? A última. Então, a foto do bebê abraçando um globo terrestre está relacionada à notícia tão cedo, tão longe. E a última lá, que era as duas mãozinhas, né? Está relacionada ao título Lobisomem Brasileiro, certo? Então, esses os que estavam relacionando lá na primeira página do jornal. Era só observar. Observe a foto de maior destaque. Essa foi a primeira, né? A manchete principal lá. Ela é acompanhada de legenda. Então, a legenda, se vocês observarem, pegar a apostila e observar, a legenda fica aqui embaixo, olha, bem embaixo da foto, né? É o que nós chamamos de legenda. Era só copiar a legenda aí, ok? A legenda complementa a foto, acrescentando-lhe informações que permitem ao leitor entender melhor o que a foto registra em sua relação com o texto verbal, né? Então, ela sempre vai complementar ali. Complete o quadro a seguir com as informações da legenda. Então, quem ou o que se fala? Então, as traves do gol do título mundial da Alemanha em 2014. Em que local que isso aconteceu? Foi lá em Ipanema, né? Nós falamos que é do Rio de Janeiro. E por quê? São transportadas para virarem estrelas em um comercial de site de venda, certo? Na questão 6, além da manchete, há outras chamadas. Letra A. Registre o título da chamada que aborda uma questão política e econômica. Então, nós temos: o setor produtivo protesta e tabela de preços de fretes muda, certo? Na B, a chamada relacionada à editoria em entretenimento é: filme de terror estreia após sucesso em festivais. Essa seria a alternativa correta. E na C, as outras chamadas abordam os textos, né? De todas aquelas, né? O que abordam aí é o quê? Futebol, política e viagem. Certo, meninos? Na questão 7, nós temos ali: assinale a afirmação incorreta. O título é conciso e constituído por frase nominal, né? O texto da chamada desenvolve a informação apresentada no título, ou no primeiro período a informação apresentada no título é dada com mais detalhes. É possível inferir com a leitura do segundo período o motivo pelo qual a notícia mereceu uma chamada de primeira página da publicação? Ou a chamada informa o que aconteceu, onde aconteceu, com quem aconteceu, por que aconteceu, sendo desnecessária a leitura da notícia, né?
Então, nós vimos que aquelas 5 perguntinhas que aparecem logo no lead, né? Onde, com quem, por quê. Na B, se o leitor se interessar pela notícia relacionada à chamada, em que página ele a encontrará? Na página 23, né? Onde nós temos a manchete principal. Sempre eu tenho na primeira página do jornal, mas depois ela está com mais detalhes também mais à frente. Na questão 8, o corpo da chamada inicia-se com a seguinte frase: o premier socialista Paulo Chances nomeou mulheres para 11 dos 17 ministros. Qual ou quais ou são os verbos do período? Então, há uma forma verbal, que é nomeou, do verbo transitivo direto. Nomeou quem? Né? Então, ele é um verbo transitivo direto. Qual a transitividade e como se classifica? Já adiantei aqui, né? Ele é um verbo transitivo direto, porque ele não exige preposição. E há complemento verbal? Sim. Qual é esse complemento? Mulheres. Então, nomeou. Quem nomeou? O Pedro. Nomeou quem? Mulheres. Então, nomeou aqui é um verbo transitivo direto, exigiu complemento sem preposição. O trecho para 11 dos 17 ministros indica o quê? A finalidade da nomeação. Compare o período inicial com a reescrita. Período original, né? E o período reescrito. Então, aqui, na letra A, quais verbos, né? Do período reescrito? Então, nós temos aqui uma locução verbal que foram nomeadas, né? Eu tenho o verbo principal que é nomear e o verbo auxiliar que é o verbo ser, né? No passado foram nomeados. Então, há uma locução verbal. Qual é o sujeito da reescrita? Quem é que foram nomeadas? Mulheres, né? C. O que ou quem realiza a ação expressa pela locução verbal? Então, quem realiza é o socialista Pedro Chances, né? Aqui, olha, quando eu tenho a locução verbal, né? Quem é que está, o meu verbo aqui, no caso nós vamos dar um pouquinho lá sobre a voz passiva, né? Que é quando ele sofre a ação, certo? Então, ele sempre vem precedido aqui de uma preposição, olha, per mais o, certo? Então, a voz de quem fala aqui é o socialista Pedro Chances. E aqui nós temos a revisão para a atividade da trilha, que é nesta quarta-feira depois de amanhã, certo, meninos? Então, vocês vão assistir a este vídeo aula para resolver as atividades, então, que será nesta quarta-feira, esta quarta-feira. Não se esqueça que ela vale 4 pontos. Meninos, aqui eu coloquei, porque vocês vão ter uma explicação mais detalhada, né, que poderá ajudá-los, que é no vídeo aula 3. Este vídeo aula é do dia 11/5, certo? Vai lá neste vídeo aula 11/5 e assistam, ó, coloquei aqui até o site lá no YouTube, né, qualquer coisa, sei lá, né, para vocês verem. Então, assista esse vídeo aula também, certo? Aqui nós temos a estrutura de uma dissertação escolar, que nós vimos também esses dias, certo? Nessa dissertação escolar, nós temos o quê? A dissertação escolar, a estrutura da dissertação escolar, nós temos o quê? A introdução, desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, é claro que quando você vai fazer uma produção, né? Tem um tema para você seguir, certo? Então, nessa introdução, você vai colocar o quê? Você vai colocar a sua tese, né? E essa tese tem que estar bastante clara para quem vai ler, né? Possa entender. E aí, no desenvolvimento, né? Você vai apresentar a sua argumentação, você vai desenvolver essa argumentação, né? Em relação a essa tese que você apresentou e você vai concluir.
Essa conclusão, você retoma aquilo que você colocou na sua tese. Releia o que você colocou na sua argumentação, para que você possa fazer o fechamento, para que você possa fazer a conclusão do seu texto, certo? Na conclusão você não vai acrescentar nada de novidade, né? Você vai retomar o que você disse na tese, nos argumentos que você utilizou, né? Pelo menos uns 2 argumentos ou 3, e aí, para você fazer a conclusão, você fazer o fechamento aí, certo? Eu coloquei aqui para vocês, e até um trecho lá do videoaula que nós tivemos, olha. O gênero textual, né, que é o dissertativo, vocês vão usar ao longo, 8º ano, 9º ano, ensino médio, para vocês estarem se preparando para o vestibular, prova do Enem, né, que é esse tipo de texto dissertativo que vocês irão encontrar. Então, tem como proposta a produção de um texto argumentativo com desenvolvimento de temas, geralmente de relevância social. O autor deve apresentar uma solução para o problema em questão, o problema que você colocou no desenvolvimento do seu texto, né? Você vai colocar o problema, você vai argumentar sobre esse problema, né? E aí, a conclusão, você vai colocar uma solução, uma proposta de solução, para que você possa solucionar o problema, o qual você mencionou no desenvolvimento dos seus textos, em seus argumentos. Então, lá, só elenquei para vocês, ok? A tese, né, o posicionamento defendido pelo autor do texto, colocando a hipótese, atenção. O argumentos, né, que são as ferramentas textual utilizada para justificar a tese, foi o que eu falei no comecinho ali, tá? Esses argumentos de autoridade, então dependendo daquilo que você vai colocar, né, se você tiver que usar, porque é bom assim quando você tem um tema, né, que você pesquise, que você se informe, para você ter um bom fundamento, uma boa argumentação, tá? E se referir a alguém que disse em algum texto que você leu, que você pesquisou, faça então cita, né, o nome do especialista no assunto, porque vai dar mais credibilidade ao texto. De raciocínio lógico, recurso em relação de causa e efeito, fato e consequência. Eu coloquei um exemplo aqui, olha. O desmatamento, direto ou indiretamente, causa a morte de muitas espécies de fauna e flora. Então, olha, por que houve muita morte? Devido a quê? Devido ao desmatamento, né? E teve uma consequência desse desmatamento. Qual foi a consequência? A morte de muitos animais. Então, aqui é o de raciocínio lógico, certo? Cita a causa e a consequência disso. De exemplificação, relato de um fato ou de uma situação que demonstra ou comprove o posicionamento defendido do autor do texto. Dados estatísticos também é um outro tipo, né, que você pode utilizar. Citação de conclusão de uma pesquisa que você tenha feito, né, uma pesquisa importante. Citando aí os dados estatísticos que você pode ter encontrado na pesquisa qual você fez, né? Isso vai reforçar aí. Então, olha lá, segundo a enquete, mais de 80% das pessoas decidiram. Vamos colocar aí que estamos falando sobre a Covid-19, né? Então, olha, segundo a enquete, mais de 80% das pessoas decidiram ficar em casa, se proteger, né? E os outros 20%, né? Então, isso é os dados estatísticos. Então, a gente tem que fornecer os dados. Contra-argumentação, que é a antecipação de argumentos desfavoráveis à posição defendida a fim de refutá-las. Então, você fez a sua argumentação, aí vem a contra-argumentação. Embora, que é um elemento de coesão, olha lá das orações subordinadas, né? Embora muitos digam o contrário, os fatos indicam que, se as pessoas não ficarem em casa se cuidando, irá aumentar a pandemia. De comparação, estabelecimento de uma relação de semelhança entre um fato e outro já ocorrido, procurando convencer o leitor de que as consequências podem ser as mesmas em ambos os casos. Então, quando está vendo uma comparação, né, de informações aí.
Situação semelhante ocorreu em um país vizinho, em que, né, se for comparar aí, digamos, aqui Cuiabá com outra cidade em relação à pandemia, né? Aí os números de casos de Covid que tem. Então, a situação semelhante ocorreu entre um país vizinho, uma cidade vizinha, né? O estado, enfim. Argumentos baseados em fatos históricos. Análise de contextos históricos anteriores serve como argumento para fundamentar as soluções propostas em relação a fatos atuais. Então, as mesmas manifestações populares ocorridas em 2015 revelaram que, né? Então, são fatos históricos. As perguntas retóricas também, né? A apresentação de questões cujas respostas estão pressupostas ou que serão respondidas no decorrer do texto, com o objetivo de despertar o interesse do leitor pelo assunto, de mantê-lo atento. Então, essa pergunta retórica aí, então, o autor do texto, ele pode colocar no decorrer do seu texto ou deixar para colocar lá no finalzinho, né? Para fazer com que o leitor leia até o final, certo? Será que estamos preparados para a situação? Né? São os elementos modalizadores, né? Os elementos de coesão que você pode utilizar dentro do seu texto, elenquei para vocês também, certo? E até a próxima videoaula. Assistam a trilha e uma boa prova.